as reservas particulares do patrimônio natural. A conservação na Mata Atlântica precisa dessas reservas. 70% dos remanescentes estão em terras privadas. A RPPN ela é até bem restrita, tem uma série de coisas que a gente não pode fazer na RPPN. Não pode, inclusive coisas curiosas, assim, catar semente, não pode tirar muda da RPPN. Para a gente isso é muito interessante, porque esse sempre foi o nosso objetivo. Mas isso bota medo em algumas pessoas que querem criar e ficam inseguras, só vão abrir a mão da terra e não vão poder usufruir dela. Mas os mosaicos têm incentivado a criação de RPPNs, já que a reserva acaba dividindo sua responsabilidade com outras unidades de conservação e ainda pode contar com a assessoria técnica dos vizinhos, um compromisso com o bem-estar dessa e das próximas gerações. A RPPN tem um caráter perpétuo, então meu filho vai continuar com ela, como eu estou continuando esse trabalho, meu neto vai ter. E é muito legal saber que a gente tem uma área que tem árvores de 200 anos sendo preservadas, tem árvores nascendo hoje que vão ser preservadas daqui a 200 anos. Entre os mosaicos, o da Bocaina se destaca pela variedade de ecossistemas protegidos. Nós vamos encontrar a vegetação pioneira que cresce na faixa de areia, né, a vegetação chamada de jundu ou de início de restinga. Depois, o rio atravessando a praia, que é uma formação muito comum aqui desse litoral, né? Mas nessa faixa de praia que é mais plana, ele se caracteriza de uma outra maneira que propicia o desenvolvimento do manguezal, que é a formação logo depois, que a gente está vendo aqui atrás, com 3 espécies predominantes, mais homogêneas, árvores quase todas do mesmo tamanho. Mais para trás a gente tem a floresta de restinga, e em seguida vários planos de floresta ombrófila densa que sobem costa acima até chegar lá no pico mais alto, onde predomina as rochas, e o tipo de vegetação que pode se desenvolver é de campo de altitude. No litoral norte paulista estão remanescentes de Mata Atlântica estratégicos. Eles guardam nascentes de água que abastecem a Baixada Santista e parte da região metropolitana de São Paulo. O Paraíba do Sul, o rio que cede água para os cariocas, também nasce dentro dessas unidades de conservação. A floresta preservada faz do litoral norte de São Paulo um dos lugares de clima mais ameno no estado. Quem frequenta o interior de São Paulo, o canavial, sabe a temperatura que é lá para as bandas lá de Piracicaba, aquela região lá para dentro, você já é um calor insuportável. E o litoral hoje, às vezes é mais fresco até do que São Paulo. Mesmo no verão, você está no verão no litoral e está mais fresco do que na cidade. Então aí fica bem clara a função da floresta na manutenção da temperatura. O mosaico Bocaina tem muitas ilhas, ecossistemas vulneráveis ao aquecimento global. Modelos climáticos estimam que até 2100 o oceano suba pelo menos meio metro, graças ao derretimento das geleiras. Será mais um desafio para a Ilha Anchieta, que tem uma história de luta pela conservação. Localizada bem perto do litoral, a área já abrigou plantações, um presídio e por pouco não virou um complexo hoteleiro. Foi salva por estes simpáticos animais. As capivaras e outros bichos foram trazidos por ambientalistas na década de 70. Eles introduziram os animais do zoológico da região para mostrar que a ilha era habitada, o que impediu a construção dos hotéis. Então, quando chegaram esses dirigentes, falaram assim, não, peraí, tem animais, não tem vegetação, mas a vegetação ela pode se restabelecer. Anchieta é um parque estadual dentro do mosaico Bocaina e logo deve estender seus limites. A parte continental mais próxima da ilha vai virar uma reserva particular. Estas duas pontas, à esquerda que pertence à ilha e à direita ligada ao continente, já foram unidas. A troca genética entre elas é essencial para as espécies insulares. Se não houver essa troca de fluxo gênico das espécies que estão no continente com o ambiente insular, as espécies do ambiente insular elas podem ocorrer uma degradação genética. Pássaros, abelhas e morcegos fazem a troca genética polinizando as plantas do continente e da ilha. Já as capivaras, elas seguem tranquilas neste paraíso da conservação. No próximo bloco, o Globo Ecologia mostra a reserva de vida em Guapimirim.
ao fundo da Baía da Guanabara. E mais, vamos conhecer os ecossistemas da Mata Atlântica mais ameaçados pelo aquecimento global. O Globo Ecologia volta no instante. Eu espero você. Até já! O Globo Ecologia está de volta com a série Aquecimento Global. No programa de hoje estamos falando dos desafios da conservação ambiental num planeta mais quente. A temperatura média pode subir até 5 graus no próximo século se as emissões de gases de efeito estufa se mantiverem no ritmo atual. Este aquecimento modificaria todos os ecossistemas do planeta. Metade das espécies que conhecemos correria risco de extinção. Toda espécie busca um clima ideal para viver. É o chamado ótimo climático. Um bom exemplo é a araucária. Segundo os estudos geológicos, este pinheiro foi comum no sudeste do Brasil durante a era glacial, quando a terra estava mais fria. Com o aumento da temperatura, que aconteceu de forma natural, a araucária se restringiu ao sul do país. Isso aconteceu no tempo em que os ecossistemas eram contínuos, não estavam isolados. Por isso, num mundo em aquecimento, as unidades de conservação vão ter que apostar também em altitudes diferentes. Isso vai facilitar a migração. Assim, para compensar um aumento de 2 graus da temperatura, uma espécie pode subir, por exemplo, 500 metros em vez de se deslocar 300 quilômetros em direção a um dos polos, o que é impossível por causa do isolamento das reservas. Se algumas espécies podem subir, o que vai acontecer com as que já estão no topo? Os campos de altitude são muito vulneráveis ao aquecimento global. Entenda agora por que eles e os manguezais são tão frágeis. Algumas unidades de conservação da Mata Atlântica estão localizadas acima de 1.000 metros de altitude. É o caso do Monumento Natural Pedra das Flores, em São José do Vale do Rio Preto. As reservas criadas neste município fazem parte do Mosaico Central Fluminense, um corredor de preservação no estado do Rio. A primeira parte da viagem tem que ser feita de carro para vencer o terreno íngreme. Alguns metros acima, e é hora de seguir a trilha a pé. Pausa para um descanso neste riacho de água cristalina. Esta reserva de altitude protege nascentes de água. As duas unidades, além da proteção intrínseca mesmo da natureza, tem essa proteção das mananciais de abastecimento de água. Tem essa importância aí para humano. E o que, inclusive, facilita muito, né, o entendimento e a aceitação da população em relação à preservação. Né? Que é a produção de água. Praticamente todas as unidades têm esse argumento. Né? Tem, principalmente nas áreas montanhosas, né? Então, assim, vários desses mosaicos justamente criados na região são o quê? Na Serra do Mar. Em situações diferentes. Tem lugares com campos de altitude, como aqui, você tem lugares com floresta de encosta, mas todas elas são áreas produtoras de água. Com certeza. Então isso é digamos, uma coisa fácil de entender para a própria população, a importância dessas áreas. Os obstáculos aumentam e já se pode entender por que a reserva se chama Pedra das Flores. São muitas, delicadas e coloridas. O ambiente também é rico em bromélias, todas plantas adaptadas a este lugar pedregoso, de solo raso. Depois dessa caminhada morro acima, chegamos a um campo de altitude. O altímetro está marcando aqui mais de 1.100 metros. E o campo de altitude é um dos ecossistemas mais ameaçados pela mudança climática. O Cleiton vai explicar para a gente por quê. Bom, primeiro são ecossistemas muito frágeis e restritos a locais muito específicos. Como diz, campos de altitude. Então, são